Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o pastor Heraldo e este é mais um EBD em Foco e nós estaremos aqui em mais um comentário da nossa revista da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Nós vamos hoje gravar um comentário e dar alguns subsídios aqui para a lição de número 6 da nossa revista, isso mesmo, lição número 6. Já estamos aí chegando à metade da nossa revista, né? E nós vamos hoje falar sobre o Apocalipse, o livro do trono. Se liga aí, que Deus possa falar ao teu coração. Antes de mais nada, hoje eu quero deixar aqui para você, professor, para você que ministra, para você que está na sala de aula, labutando no Senhor, eu quero deixar uma palavra aqui para o teu coração, que fica aqui em Romanos capítulo 12, no versículo de número 7. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Meu irmão, serviço de professor, a vocação de professor, a vocação docente, ela exige de nós o esmero. O que é o esmero? É isso mesmo, é a gente lapidar, é pegar um material bruto, pegar um material rústico e esmerilar ele, ir tirando as partes mais grosseiras, até que aquele objeto se torne um objeto de utilização para uma finalidade. Então a gente, para ser professor com eficácia, o segredo do apóstolo Paulo para nós é esmerar. Então que nós possamos nos esmerar, nos dedicar ao ensino, nos debruçar em cima do ensino, tá bom? Se você pegou uma lição, pegou ali uma aula para dar, que você dê a sua melhor aula, que você se esmere, que você se dedique aí nesse ensino, tá bom? E assim Deus vai estar honrando a sua vida, vai estar honrando o seu ministério, ok? Então vamos entrar aqui na nossa lição propriamente dita. Hoje a gente vai estar estudando aqui a lição de número 6, o Apocalipse, o livro do trono. Hoje nós vamos falar especificamente dessa passagem a partir agora do capítulo de número 4 de Apocalipse. E antes da gente entrar propriamente dito no nosso tema, a gente só vai passar aqui de novo aqueles subsídios que eu sempre gosto de passar aqui, para que você que tem acesso aí a slide, data show, para você que tem esses recursos, eu indico aqui pelo menos 2 sites para você visitar e pegar ali os slides já mastigados, já prontos, revistaebd.com e ebdpanorama.com, tá? Você que tem facilidade aí de usar o Data Show, se valha desse recurso que é importantíssimo. Para você também que quer levar aí a lição para o seu aluno, talvez nem todos pegaram a revista, nem todos compraram a revista, também nós indicamos ali o site escoladominical.org para que você acesse ali e baixe ali esse recurso, imprima e leva ali impresso para o seu aluno poder acompanhar a sua aula, tá bom? Então, quanto mais pessoas estiverem com o material impresso na mão, para eles poderem ler, participar, é melhor para a sua aula, vai tornar a sua aula mais compreensível, tá? Que você também se utilize aqui dos recursos da própria revista. Eu sempre digo que a nossa revista ela é completa, ela tem todas as referências, ela é feita de tópicos separados, tem introdução, conclusão, desenvolvimento. É uma revista completa, que você possa usar esses recursos. Por exemplo, um recurso para esta lição, que eu recomendo muito que você explore bastante, é o texto de referência. Então, Apocalipse, a partir do capítulo 4, você se debruce nesse texto, busque outras versões, leve outras versões para a sua aula, leve esses recursos aí para a sua aula, para que a sua aula se torne uma aula mais interessante também, já nos próprios recursos da própria lição, tá? Então, meus irmãos, eu não sei como é que é aí a sua igreja, a sua classe, o tamanho da sua classe, mas a depender da sua classe, do tamanho dela, eu sempre recomendo que você seja o mais didático possível, que você torne o ambiente agradável, tá bom? Eu sempre gosto de levar para as minhas aulas música, deixar um fundo musical agradável. Eu sempre, quando posso, na turma ou na sala que eu estou
dando aula, eu gosto de que haja um ambiente, que haja ali um café com água, café, água, um biscoito, uma balinha, porque eu gosto de deixar o ambiente o mais leve possível. Sempre eu procuro levar ali algumas dinâmicas para a gente fazer no início da nossa aula. Então, você que é professor, você precisa aí lançar a mão desses recursos, correr atrás de alguns materiais que você pode encontrar na própria internet, no YouTube, ou então em livrarias. Compre materiais para você a cada dia poder se esmerilar no Senhor, e Deus com certeza vai abençoar a sua aula, tá? Então deixe aquele ambiente agradável. Eu sempre recomendo que a gente não utilize uma hora inteira de lição, porque a capacidade de atenção do nosso aluno não pode atingir uma hora. É quase impossível de um aluno atingir uma hora de atenção na sua aula. Embora a gente saiba que o conteúdo é extremamente extenso, mas você deve sintetizar o assunto, resumir bem o assunto, para que você tenha um período no início para fazer uma dinâmica, fazer um quebra-gelo, fazer ali uma entrada na sua aula, perguntando como é que foi a semana, o dia dos seus alunos, para que não entre direto na lição, porque aí você dá tempo dos alunos se soltarem, os mais atrasados chegarem, para assim você começa a sua aula. E no final também é bom você ter um tempo para ali dar uma palavra, dar um espaço a perguntas e respostas, para que você possa ali fazer um questionário, fazer o sorteio de algum brinde, tá? Para motivar os alunos, fazer um link com a próxima lição, sempre fazendo um feedback com a próxima lição, com a lição anterior. E essa uma hora que geralmente a gente tem de aula nas nossas escolas dominicais é um tempo muito curto para isso tudo. Por isso que a gente deve reduzir o máximo da nossa lição. Por isso que aqui no nosso canal, o nosso objetivo é trazer esse resumo. Que a partir do resumo que nós trazemos aqui, você pode mais ou menos pegar uma dinâmica dessa aula que eu estou dando aqui. Você pode fazer dessa forma. Eu te garanto que você vai gastar aí em torno de 30, 40 minutos para passar toda a lição, ok? E nós vamos agora para a lição propriamente dita. Eu gostaria de apenas deixar aqui a título de recomendação, que sempre na segunda-feira, se você está escalado para dar aula nessa semana, então na segunda-feira dessa semana, você já pegue a lição, já leia a lição. 10 dias antes, 7 dias antes, leia toda a lição, para que o conteúdo daquela lição já comece a trabalhar na sua mente, no seu coração, e ali durante a semana, com certeza no seu trabalho, na sua escola, nas suas interações, quem sabe o Senhor vai te mostrando coisas ali que você pode usar como exemplo na sua lição. Alguma coisa que você pode usar como uma imagem, uma ilustração, que vai poder dar ênfase aqui à lição, tá bom? Então fique atento, leia a lição e fique atento aos sinais. Possivelmente o Senhor vai te dar aí mais material, mais ferramenta para você dar uma aula com excelência. Tudo bem? Vamos lá para o nosso resumo da nossa lição. A nossa introdução já inicia falando sobre a palavra trono dentro do Apocalipse. Ela aparece 44 vezes somente no livro do Apocalipse. Ou seja, olha só a urgência que esse livro dá para as coisas que falam da soberania de Deus. Deus governa sobre o universo, Ele está sentado no seu trono, e o livro do Apocalipse nos demonstra que Deus está com o controle nas mãos, Ele está governando do seu trono, tudo bem? Isso fala, segundo a introdução, de soberania de Deus. O nosso Deus é soberano, o universo não está à bancarrota ou vivendo em desembalada carreira. Deus está no controle de todas as coisas. No tópico de número 1, ele inicia falando sobre o trono. Em Apocalipse 1, 2 e 3, nós temos as narrações do que está acontecendo com a igreja aqui na terra. As admoestações, as exortações que o Senhor Jesus faz à sua igreja, aqui representada pelas 7 igrejas da Ásia. Ele está ali corrigindo a sua igreja, admoestando, consolando a sua igreja ainda. Mas a partir do capítulo 4, João é levado em espírito, é arrebatado em espírito, ele começa agora a ter visões das coisas dos céus. Então, a partir do Apocalipse 4,
a figura agora já passa a ser demonstrada no céu. E a primeira coisa que João vê no céu, obviamente, é o trono de Deus. Glórias, pois, ao Senhor. O trono de Deus está lá e Deus está assentado no seu trono. O que nós aprendemos já com esse tópico número 1, com a introdução dele, é que Deus tem poder para julgar, Deus dá proteção ao seu povo e Deus tem autoridade. Trono fala de proteção, de poder para julgar e de autoridade. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. 1.1. Como que é o trono de Deus? O trono de Deus, como é que ele está? Como que João faz a descrição desse trono? E ele começa a usar palavras aqui para tentar passar para nós, os seus ouvintes, o que ele está vendo. E a primeira coisa que João vê e descreve para nós em Apocalipse 4, que o trono de Deus ele é alto, ele é elevado e ele é sublime. Ele é alto e ele é sublime. Deus está num trono de sublime glória e de exaltação. E a gente faz aqui uma comparação entre o trono dos homens, o governo dos homens, e o trono de Deus, o governo de Deus. E a gente vai ver que a diferença é gritante. No trono dos homens, no governo dos homens, o que tem? São governos transitórios, governos falíveis, governos limitados, governos corruptos. Mas e o trono de Deus? Como que é? O trono de Deus ele é alto, ele é sublime, ele é um trono de justiça, ele é um trono de santidade. O trono do nosso Deus é completamente diferente do trono dos homens. Portanto, o governo de Deus é completamente diferente do governo dos homens. Que grandiosa visão João está tendo e pode nos passar aqui. Na terra, do capítulo 1, 2 e 3, João está narrando e Deus, através do seu Espírito, está consolando a sua igreja que está vivendo num aparente caos, uma perseguição, angústias, cristãos sendo mortos. Nós lembramos que o contexto de João está vivendo sob o peso do Estado romano, a perseguição de Nero, a perseguição dos imperadores, cristãos sendo jogados nos coliseus romanos, nas arenas, para serem servidos de espetáculo para o mundo, mas nos céus há um trono, nos céus há organização, a terra está em aparente desordem, mas o céu está governando todas essas coisas. Que nós possamos olhar para os céus como João olhou e entendermos que Deus governa todas as coisas. 1.2. O nosso Deus tem um trono elevado e sublime. E 1.2 diz que o trono dele é um trono de justiça. Salmo 89, versículo 14, diz que justiça e juízo são a base do trono de Deus. Justiça e juízo a base do trono de Deus. A igreja aqui padece pela injustiça dos homens. A igreja do capítulo 1, 2 e 3 está sendo injustiçada, está sendo perseguida. E há injustiças dentro dela, há corrupção dentro dela, porque ainda há ali a maldade do coração dos homens. Mas o Senhor logo vem para julgar os homens com retidão, porque a justiça dele, baseado no que João viu no seu trono, é um trono de justiça. Aleluia. A lição nos traz aqui um comentário do professor e o comentário do pastor Gesiel Gomes, e eu quero aqui recitar para o nosso coração muito se alegrar no Senhor. Ao Senhor Jesus foi dado domínio, reino e glória. Ele está sentado à destra do poder de Deus e acima de toda potestade e principado. Ele é o soberano dos reis e Senhor dos senhores. Sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e potestades. Jesus é o soberano dos reis da terra. Os homens governam de maneira transitória, mas o nosso Deus
é governador, é governante de eternidade a eternidade. A terra, o mundo, os homens estão sob o seu domínio. 1.3, o trono de Davi. Cristo vai governar este mundo também. Literalmente, ele vai governar esse mundo para cumprir as profecias a respeito do Messias e a respeito daquele que iria reinar, fazendo ali uma sucessão do trono de Davi. Ele reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Como que vai ser o reino do Senhor Jesus? Como que vai ser esse reino eterno dele? Vai ser um reino de justiça, de segurança, de prosperidade, de temor a Deus e de expansão e conhecimento do divino. Todas as nações vão conhecer e vão adorar a Deus através do reinado de justiça de Jesus. Tópico número 2. Em volta do trono. João vê o trono. Agora ele está descrevendo os personagens que fazem parte dessa imagem do trono. 2.1, a primeira imagem que ele começa a descrever, os primeiros personagens, são os 24 anciãos. A maioria dos comentaristas dizem e relatam que esses 24 anciãos representam os patriarcas da antiga aliança, representando as 12 tribos de Israel, e os 12 apóstolos do Novo Testamento, representando a igreja do Senhor. Então, os patriarcas do Antigo Testamento, mais os apóstolos representando a igreja do Novo Testamento, representam os santos do Antigo e do Novo Testamento, ou seja, os santos de todos os tempos estão ali diante do Senhor com coroas, estão sendo presenteados, estão governando com o Senhor para todo sempre. Esta é uma palavra de consolo para nós, meus irmãos. O nosso dia de estar com o Senhor, o nosso dia de ser consolado para o Senhor e reinar com o Senhor está chegando. Esses 24 anciãos representam todos aqueles que vão reinar juntamente com Cristo, que vão estar para sempre com o Senhor e vão ser coroados pelo Senhor. Falta só um pouquinho de tempo. Persevera um pouco mais e o que há de vir virá e não tardará. 2.2 vai descrever agora os 4 seres viventes. E aqui a lição vai nos dizer que são seres reais, não são seres literais ou simbólicos. O Apocalipse está recheado de simbolismo, mas nesse caso aqui, esses 4 seres viventes, eles são seres não simbólicos, ou seja, eles são seres reais e eles são descritos e identificados não só aqui, mas em outros textos da Bíblia. A lição vai descrever aí para nós que eles são os querubins do Senhor, são os anjos que assistem diante do trono de Deus. 2.3, 7 lâmpadas de fogo. 7 lâmpadas de fogo são descritos aqui na lição como os 7 Espíritos de Deus e representam a múltipla e perfeita operação do Espírito Santo, ou seja, ele conhece todas as coisas, ele sonda, ele prescruta, ele sabe o que há no mais oculto da alma do homem, ele conhece todas as coisas. 7 lâmpadas de fogo, ele mora na luz inacessível, ele é o Senhor da luz, ele é o Senhor que controla todas as coisas, que tem todas as coisas sob o seu domínio. Por isso podemos viver e devemos viver uma vida de retidão e santidade ao nosso Deus. A nossa vida deve ser uma vida de santidade e de retidão ao nosso Deus. Para fechar essa lição, nosso propósito é só trazer um resumo da lição, tá bom? Essa lição, ela não tem, assim, tanta dificuldade em passar, a gente só não pode ficar preso aos detalhes,
as interpretações, por isso que a gente está sendo bem fiel à revista, porque senão a gente não tem tempo hábil para ver as diversas formas de interpretar tudo isso. A gente está com uma coerência com a revista para que a gente possa fazer essa coerência, entendendo também que o autor segue uma linha que a gente também acredita. Então, por isso a gente leva a lição numa boa, tá? Número 3, tópico número 3, agora ele descreve exatamente quem está sentado no trono. A partir do versículo 2, quem está sentado nesse trono. 3.1, ele vai dizer, e ele vai começar a descrever, mas ele não tem como achar palavras humanas para descrever aquele que está sentado. Então ele começa a fazer referências e simbolismos e dizer que Deus parece com, ou se assemelha com, porque não há palavras e não tem como um homem natural descrever a exatidão de Deus. E o 3.1 diz que o nosso Deus é como pedra de jaspe e sardônica. Essas pedras, elas simbolizam, elas falam, elas representam esplendor e beleza de Deus. Então aqui, quando nós falamos de jaspe e sardônica, duas pedras preciosas, nós estamos fazendo aqui uma elevação de Deus com o seu esplendor e a sua beleza. A pedra de jaspe, especificamente, ela é uma pedra branca. Então ela representa a santidade de Deus. A pedra de sardônico, ela é uma pedra vermelha e ela representa o juízo de Deus. Ou seja, quando João vê uma pedra de jaspe sardônico, ele está descrevendo um Deus santo e justo. Não tem como eu descrever a aparência de Deus, como que Deus é aparente, mas através desses aspectos que ele vai descrevendo como o nosso Deus é. E em primeiro lugar, no tópico 3.1, nosso Deus é santo e ele é justo. Amém? Aquele que está sentado no seu trono, ele é santo e justo. 3.2, ele diz que vê um arco celeste também. E a gente sabe que o arco-íris, ele representa um símbolo de graça e misericórdia, que foi a aliança que Deus fez com Noé, quando ele prometeu não destruir mais o mundo por causa da maldade dos homens. Então, quando a gente olha para um arco-íris, a gente já vê um símbolo da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Normalmente, um arco-íris vem antes de qualquer tempestade. Então, a gente olha para um arco-íris, o arco-íris vem depois da tempestade. Então, a tempestade passa, quando passa aquela tempestade, o que vem é o arco-íris. Mas só que Deus aqui, nessa imagem, está dando para João a visão de um arco-íris antes dessas tribulações acontecerem, antes da humanidade passar pelo juízo. O que é que João está nos demonstrando aqui através desse arco-íris, ou desse arco celeste? É que Deus vai julgar o mundo. Deus vai condenar os homens. Vai vir o julgamento sobre os homens, mas não antes dele exercer a sua misericórdia. E nós estamos exatamente nessa fase. Nós estamos na fase da graça de Deus. Deus está exercitando sua misericórdia. Está fazendo um tempo bastante grande que Jesus morreu ali na cruz. Já são 2000 anos e os homens têm a oportunidade de se arrepender. Depois desse tempo, Deus então vai derramar o seu juízo sobre os homens. E o 3.3, para finalizar, esse arco ele tem a semelhança da esmeralda. Este arco é semelhante à esmeralda. Esta pedra ela aparece no peitoral do sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote tinha pedras aqui no seu peito, representando cada uma das tribos. E uma dessas pedras, que era da cor verde, representava a tribo de Judá. Ou seja, uma tribo que era da realeza, daqueles que governavam. E ela demonstra então aqui nessa lição a soberania e o poder que há no trono de Deus. Deus é um Deus soberano que governa com autoridade e com poder absoluto. Ela também, essa pedra, simboliza louvor por causa da sua cor verde.
ela simboliza louvor e também simboliza vida. Ou seja, João está nos mostrando que através de Jesus, através de Cristo, nós temos motivos de louvar e exaltar ao nome do Senhor, porque Ele nos deu vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida e hoje nós somos filhos de Deus. Por isso nós temos todos os motivos para louvar o nome do Senhor, porque nós somos filhos de Deus. Que nós então possamos, irmãos, de olho no trono de Deus, entendendo que Deus governa, entendendo que Deus reina sobre todas as coisas, possamos nos manter firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus prospere os teus caminhos. Lembre-se, irmãos, Deus está no seu trono. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Na próxima semana estaremos aqui novamente para mais uma EBD em Foco. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever, de comentar, de compartilhar, de curtir o nosso vídeo, tá? Que Deus te abençoe. Até a próxima. Tamo junto.